Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida e amada, eu estou muito feliz em falar com você, feliz em ter esse contato com você. Você está feliz? Eu espero que esteja. Hoje nós estamos na 29ª semana de 42 semanas com Rick Warren em torno do seu livro Uma Vida com Propósito. É um livro de um vasto conhecimento espiritual desse pastor e ele repartiu isso conosco, com o mundo todo. Esse livro é lido no mundo todo e você está tendo o privilégio de gratuitamente ter acesso a essas lições. Aproveite essas lições no seu tempo com Deus, lá no seu quarto, no seu silêncio, para que então o Espírito Santo fale com você. E hoje o tema é de uma importância extremamente vital, aceitando sua missão. Eu gostaria de dizer para você que você é um missionário. Talvez você nem saiba disso, mas você é um missionário. Quando eu li a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia, muito menino, com 13 anos de idade, e devorava a Bíblia, lia a Bíblia com todo o meu coração, eu descobri desde cedo que a mesma missão de Jesus, de abençoar as pessoas, de levar as pessoas de volta a Deus, era a mesma missão que eu tinha. Eu espero que o Espírito Santo convença você nessa lição tão maravilhosa que temos hoje. E o texto não poderia ser melhor. Oração de Jesus em João capítulo 17, verso 4. Pai, eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Que frase maravilhosa. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar um espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir, consumir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério, ou seja, serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Primeiro, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós no início de todas as coisas. Efésios capítulo 2, verso 10. Essas boas obras são o serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Confira lá em Mateus, capítulo 25, dos versos 34 a 45, Efésios, capítulo 6, verso 7, e Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. O que Deus disse a Jeremias vale para você e para eu também.
Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias capítulo 1, verso 5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Outra verdade bíblica, número 2. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 19. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus, há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem o seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo, obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos a Ele a nossa vida, a vida nova em Jesus e a vida eterna. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Isso está registrado em Romanos, capítulo 12, verso 1. O apóstolo João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Que frase maravilhosa! Um coração salvo deseja servir totalmente a Jesus Cristo. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em um pastor, num padre e em outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Cada um de nós tem um ministério. Você que está me assistindo tem um ministério. O mesmo ministério de Jesus. Você é um irmão de Jesus. Se você reconhece que é um filho de Deus, então você é um irmão de Jesus e tem o mesmo ministério de Jesus. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimos, a mesma coisa. Assim como serviço e ministério. Se você é cristão, quando está servindo, você está ministrando. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou
Porque Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos o propósito dele. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Terceiro ponto da Bíblia: você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Confira isso em Efésios capítulo 4, verso 14, Romanos capítulo 1, versos 6 e 7, Romanos capítulo 8, dos versos 28 a 30, 1 Coríntios capítulo 1, versos 2, 9 e 26, capítulo 7, verso 17, Filipenses capítulo 3, verso 14, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão que sirva a Deus em tempo integral, o tempo todo da sua vida, mesmo trabalhando, tendo seu emprego, sua carreira, seu negócio. Você deve servir a Deus 24 horas por dia. Deus lhe concedeu esse privilégio de ajudar os outros. E quando você faz isso, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Romanos capítulo 7, verso 4. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço a Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, um par de ouvidos para escutar, um par de mãos para ajudar e um novo coração para amar os demais. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do chamado divino para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. E cada função é importante. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece, o restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais ser fígado, ser parte deste corpo. Quero um ano de folga, só quero ser alimentado. Tenho que pensar no que é melhor só para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir.
eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. Mais uma verdade bíblica, a quarta verdade. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Mateus capítulo 20, verso 28. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Vou repetir. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Servir e dar. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual é para o ministério. Crescemos para nos doar. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. O mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua. No Mar Morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua nada no Mar Morto. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Estamos mais interessados em ser servidos do que em servir. Dizemos com frequência: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de dizer: estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Um seguidor maduro de Jesus começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade, a Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14, 12. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creram. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Romanos capítulo 2, verso 8. É duro ouvirmos estas verdades, mas são verdades bíblicas. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida,
você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua própria vida por minha causa e por causa do Evangelho é que a salvarão. Marcos capítulo 8, verso 35. Mateus capítulo 10, verso 39. Lucas capítulo 9, verso 24. E Lucas capítulo 17, verso 33. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, então apenas está existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Outro assunto importante: serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Romanos capítulo 12, verso 5. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. Ele quer que você faça parte desse projeto maravilhoso. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. O que você vai querer ter escrito na sua lápide quando morrer? Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares, Elias tinha ideias autodestrutivas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Paulo era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvida, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustada, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também quer usar você, se você parar de apresentar desculpas. Pensando sobre o meu propósito de vida na 29ª semana. Tema para reflexão: servir não é uma opção. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo para que nós as praticássemos. Efésios
capítulo 2, verso 10. Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Vamos orar, queridos. Pai bondoso e amado, que plano maravilhoso esse seu de nos chamar como filhos para servi-lo nesse mundo criado pelo Senhor. Que plano glorioso, somente uma mente como a sua, Pai, soberana, infinita, altíssima, para um plano tão estrondoso como esse, fazer-nos missionários como Jesus. Rogamos, Espírito Santo, que o Senhor nos tire. É um apelo desesperado do nosso coração. Nos tire da zona de conforto e coloque-nos, Senhor, na direção daquilo que o Pai quer para nós. Sermos iguais a Jesus e servirmos iguais a Jesus. Opera isso. Essa é a nossa súplica, no nome do teu Filho bendito. Amém. Discurso duro, discurso pesado, mas eu tenho aprendido, se você não tem um amigo para lhe dizer a verdade, contrate um inimigo para lhe prestar esse serviço. Que Deus o abençoe. Eu o amo profundamente. E a semana que vem nos encontramos. Lembre-se, o Pai te ama. E eu também.